Boa noite a todos. Estamos aqui. Eu sou o Rick Alves, coordenador do curso de formação de atores do Espaço Cênico. E hoje eu vou receber o Luciano Sabino, que é um diretor e grande estudioso das artes. O Luciano tem uma história muito bonita na televisão e na arte em si, no teatro. E estou muito feliz de poder recebê-lo aqui. Ele já está acenando aqui para mim, né? E eu acho que dispensa grandes apresentações, porque é um trabalho bonito. E eu vou receber o Luciano aqui na próxima semana para um encontro muito especial. Vamos lá, vou a gente bater esse papo aqui com vocês. Meu amigo Luciano, Opa! o nosso mineiro carioca. Eu sou o famoso mineiroca. Você fala mineiroca? É. Como que é Pelo menos isso? eu falo mineiroca. Que é bem isso. Então eu vou te chamar de nosso mineiro carioca. Boa! Boa. Como que é essa história do mineiro carioca? Como que é isso? Na verdade, assim, as famílias, né, originárias, as minhas originárias, tanto de pai quanto de mãe, são de Uberaba. Ah, muito Então, bem. meus pais se conheceram, nasceram, se conheceram, casaram em Uberaba, aí se mudaram para Belo Horizonte. E aí meus dois irmãos nasceram em Belo Horizonte. E meu pai, né, ele sempre teve o desejo de morar no Rio. Acho que Minas e Rio têm uma simbiose muito interessante, né? Assim, se complementam, eu acho. E tinha essa Sim. coisa do desejo, né? O Rio, década de 40, 50, era aquela loucura toda. E aí Ah, os meus pais vieram para cá com os meus dois irmãos mais velhos e eu nasci aqui. E estamos incrível. aqui até hoje. Isso, mas isso não, né, não te distancia aqui das nossas Minas. Você tem quanto Nada. tempo que você não vem para cá? Tem muito tempo que você não vem para Minas? Para BH especificamente? Olha, a última vez que eu fui para Minas, na verdade, foi quando minha mãe fez a passagem, minha mãe faleceu e a gente jogou as cinzas dela na praça em Uberaba, onde eles se casaram. Porque eles Olha, namoravam na praça em frente à igreja, que agora está me fugindo da memória, e a gente jogou ali. Foi um ato muito amoroso, muito lindo, assim, de saudação, né? A minha mãe, a família e tal. Então foi a última vez, tem 6 anos já tem um tempão. muito tempo. E BH também? Você foi direto para Uberaba? BH também, tem 6 anos. Então muito bem, vai ser muito bom estar retomando a Belo Horizonte. Nós todos estamos muito felizes aqui de poder te receber aqui em BH, né? Prazer é todo meu. A gente fez esse ensaio, né, Luciano, um pouco antes de começar essa pandemia que a gente está atravessando, e não foi possível, e agora a gente vai poder fazer esse encontro, que certamente será uma provocação muito, muito útil aí para quem né, baila aí com a arte. Nesses Sim. últimos tempos é um grande baile, eu acho. É, assim, Muito bem. é como você falou, quer dizer, a Aninha, né, nossa amiga que fez essa maravilhosa ponte entre a gente, que nos apresentou, e a gente Sim, sempre acalentou esse desejo de estar juntos, né, e presencialmente. claro. Infelizmente não deu durante um período, e agora vai dar e está dando, porque que isso é uma coisa que, para mim, sempre foi, né, cultura no Brasil, educação no Brasil, a gente é resistente por natureza. A É, gente tem que ter um ato de resistência contínuo. sim, E não está diferente agora, porque a gente tem que ter, né, da educação, da cultura, da saúde física, psíquica, emocional. E a gente vai conseguir, vai passar. Né? vamos, Assim, vamos.
Eu acho que é importante isso. Vamos vacinar, sim. Eu já vacinei 3 vezes. Uso Sim. máscara, sim. Só não estou de máscara aqui porque eu estou em casa, né? Então, aqui Ah, não. eu tô... Mas tem máscara, álcool em tudo que é canto da casa para quando tiver que sair, enfim, tá, eu estou amparado. Então, esse Sim. ato de resistência, eu assim, acho até, quero me, aqui como um mineiro carioca, quero me solidarizar com Minas, que está, né, nesse momento de difícil, de mais resistência ainda, e Sim. também vai passar. A gente Vai. não é ser um cara obtuso à felicidade, só ver a felicidade, só ver o positivo. Mas acho que a gente precisa gerar isso, porque Verdade. é o que nos cabe fazer, e isso, para mim, é um ato de resistência também. De acordo, e eu acho que no momento que a gente resiste, que acredita também, tem essa positividade, a gente acaba emanando também aí uma vibração boa para o universo, né, e contribuindo para que as coisas voltem, para que as coisas se organizem novamente, né, Luciano? Cara, eu É, eu acredito nisso piamente, Rick. Eu sei que é absolutamente subjetivo, para alguns pode parecer mais metafórico ou espiritualista ou o que for, mas eu acredito sim, sim, porque é um pouco o que também a gente vai trabalhar no workshop, que é uma coisa que eu gosto muito, é trabalhar a convergência, é trabalhar o giro em que esse grupo vai estar reunido, criando, pesquisando, refletindo, buscando, né, sim, caminhos, buscando reflexões, buscando o reforço da sua identidade. Né? sim, A gente vai trabalhar muito isso no workshop, que é uma coisa que eu gosto muito de particularizar o trabalho e potencializar um a um, uma a uma. É um trabalho que eu acredito que o coletivo, que se a gente tem esse coletivo, né, essa corrente, que não é uma corrente religiosa, é uma corrente de criação, de foco, de objetivo, a gente consegue também, dentro dessa energia circulante, claro, focar as assinaturas de cada um. sim, E isso é o meu grande desafio. Assim, e é o que eu gosto de fazer. Há mais de 30 anos que eu dou é, aula e eu adoro exatamente isso. É como potencializar a identidade de cada um, o estilo de cada um e de cada perfeito, uma. claro. É muito interessante, Luciano. É claro que, mesmo atravessado por tudo isso que está acontecendo, né, essas questões aqui em Minas e que a gente, você muito bem solidariza, teve até uma pessoa de Ouro Preto falando presente e firme aqui, achei muito bacana, porque a gente teve uma questão, né? Mas eu acho que é isso, a arte, ela é combustível nesses momentos, né? E eu acho que quem é artista, quem é ator, esses encontros acaba sendo esse combustível que a gente precisa também, né? Então acho que fazer essa troca com você, tá falando de arte, tá fomentando essa arte também de pessoas que estão aí, que vivem disso ou que pretende viver disso, eu Sim, acho que alimenta, né? De uma certa forma, o que nós falamos um pouquinho antes, é pulsão de vida. É pulsão de pulsão de vida. vida necessária Total, também, porque total. não adianta escapar e a gente não está negando o que está acontecendo, mas é preciso alimentar-se de coisas que são pulsão de vida também, até para a gente dar conta e para a gente dando conta, a gente contribui também com esse universo que tanto precisa da gente, né? Acredito Então, totalmente nisso que você está falando, Rick. Eu sim, procuro viver assim. A gente, né? Cada um sabe exatamente os seus problemas, as suas angústias, as suas dificuldades, né? E o grande barato da vida, sem também entrar num caráter messiânico aqui, mas é porque isso dialoga com a arte, né? claro, Dialoga o ator, o diretor, o autor. A gente precisa ter esse diálogo, precisa ter essa disponibilidade. E quando a gente sim, consegue isso, e consegue pela ação concreta, isso a gente vai ter no nosso workshop, são ações concretas. Nós vamos realizar um monólogo e uma cena em dupla, em uhum, que o tempo inteiro a gente vai estar trabalhando as possibilidades de construção desses personagens
através do entendimento do que é a linguagem realista, naturalista da câmera, né? Não que a câmera não possa trabalhar em outros gêneros, claro que pode, mas a gente vai trabalhar muito o real. Então, Sim. o real é muito bacana quando a gente percebe que quanto mais a gente aprofundar, quanto mais a gente sair do banal, sair da superfície, de uma maneira realista, de uma maneira orgânica, de uma maneira sem esforço. Não precisa ter Uhum. esforço. Ter força é uma coisa. Fazer esforço para interpretar é outra coisa. Então, são coisas que a gente vai, né? Como eu falei, concretamente a gente vai trabalhar. Sim. Ô, Luciano, quando a gente fala, né, geralmente principalmente Rio de Janeiro, São Paulo está mais próximo assim dessa relação, né, com os diretores de cinema, de TV. Minas um pouco mais hoje, mas ainda é um pouco distante, principalmente um diretor geral assim de novelas como você, que tem aí uma trajetória, né, com tantos trabalhos bonitos e tudo. Fala um pouco desse papel desse diretor, assim, e da relação desse diretor com esse ator, e o que esse diretor espera desse ator num set, sabe? O que ele busca? Eu acho que o que é importante para um ator saber? O que espera um diretor de um ator num set, sabe? Eu acho que Olha, fala um pouco disso. plagiando um pouco o meu mestre, né, que eu fui assistente do Abu Janra durante 3 anos no Fudidos Privilegiados, né? Para quem não sabe, fudido é porque não tinha dinheiro, era fodido, tá? Porque não tinha dinheiro, mas privilegiado porque fazia o que queria. Sim. E dentro desse conceito, ele falava uma coisa que era muito engraçada, que assim, o bom ator, a boa atriz é aquela pessoa que chega na hora, decora o texto e não chuta o cenário. Isso é uma piada. Sim, Isso é uma sim. piada. Agora, o que ele quer dizer com isso na profundidade maravilhosa? O ator ele precisa estar o tempo inteiro munido de elementos, de cultura, de dados existenciais, de possibilidades que ele não precisa necessariamente ter vivido, mas ele necessariamente precisa da capacidade de poética, de subjetivar o concreto. Ele precisa estar disponível, ele precisa ter fome. Uhum. Eu falo isso muito. Eu me repito muito em algumas coisas que eu acredito muito. Ator, atriz com fome é a coisa mais maravilhosa que tem. Fome não significa ficar brigando por comida. Fome significa ter organicamente algo que faz com que os impulsos vão em busca daquilo que ela acredita, do que essa pessoa acredita. É Então, você Gana, né? encontrar no. Oi? Gana, Gana. Gana. Mas, ao mesmo tempo, não é. Por exemplo, eu adoro futebol, já joguei muito futebol. Eu até, no começo, eu era muito esforçado quando era garoto e não era um bom jogador. Quando eu comecei a perceber que o futebol era você perceber o jogo, já com 40 anos de idade, eu falei, caramba, é mais simples do que ficar se jogando atrás da bola. Então, essa gana, essa vontade, ela é super importante. Né? Enfim, estou falando isso porque eu, jovem que fui, jovem que somos, a gente tem isso e isso é muito bacana, porque isso é até organicamente natural. Mas quando você percebe que, além do esforço, você precisa ter um entendimento. É quase como se você fosse se olhar um pouco dentro do processo criativo. Aí, voltando, né, em cima da tua pergunta, chega um ator, uma atriz no set de filmagem, de gravação. Se ele decorou o texto, se ele estudou, se ele não está formatado numa ideia, porque tem isso, né? Se ele está achando que ele vai ensaiou na frente do espelho, sei lá onde, e está genial, esquece. Não existe isso. O grande barato é estar disponível, preparado e estar disponível para o que vai vir. Por isso é que eu falo tanto do giro, que me interessa o Sim. giro, porque isso vai
somando e a gente naturalmente vai depurando. Sim, isso me vem a palavra tranquilidade, e a palavra tranquilidade, que eu acho que é quando você tem repertório, quando você tem o que trocar, você está tranquilo. Quando você não tem o que trocar, você não está tranquilo. Isso me lembrou uma curiosidade de você com a Fernanda Montenegro. Você lembra disso? Alguma questão. Você fez uma cena, não fez, com a Fernanda? Alguma coisa assim? A Fernanda, que é uma Alguma pessoa. situação que ela falou para você, alguma coisa assim? Você lembra Não, disso? sim. Não, a Fernanda uma dama de educação, de cultura, de gentileza, de generosidade. Nossa, eu tive o prazer de contracenar com ela, garota, e o Uhum, prazer maior ainda de dirigi-la agora, pô, né, na Dona do Pedaço. Mas acho sim. que esse episódio que você está falando é que eu fiz uma novela com ela que eu tinha 20 anos, uma coisa assim, eu estava super nervoso, eu ia contracenar, a minha melhor cena na novela, eu ia contracenar com Fernanda Montenegro, porque eu fazia um personagem que, por acaso, você sabe qual é o nome dele? Não. Rick, Oh, teu xará, meu xará, meu uma xará. novela chamada Brilhante, do Aham. querido Gilberto Braga. Uhum. É, e aí, cara, eu, porra, nervoso, não sei o quê. Aí quando eu, né, cheguei, aí eu nervoso, e ela falava, não, Luciano, fica calma, fique calmo, vai dar tudo certo, tá tranquilo. Aí eu falava assim, eu tô nervoso, eu não tinha como negar, entendeu? E ela, não, vamos ensaiar. Aí ela chegou e falou assim, produção de arte, por favor. Não tinha isso no texto. Pode trazer um chazinho pra gente aqui, porque era uma cena que o meu personagem, que era um playboyzinho babaca, imbecil, Uhum. iria ouvir da dona Chica Nilman, que era a Fernanda, as Uhum. orientações para conquistar a neta dela, que era a Fernandinha Torres. Uhum. E eu era, enfim, o personagem era mas, né, eu tava naquela coisa. E aí ela, profissão de arte, um chazinho, pode trazer também um tricô. E eu comecei a falar, cara, é como se eu estivesse falando com uma avó, né? Então eu tô aqui Caramba. mais, comecei a ficar mais tranquilo. Ela foi levando de uma maneira tão orgânica, tão generosa, e aí eu acho que a cena ficou boa, porque ela me permitiu me ver, me disponibilizar para o que estava acontecendo ali. E não a atriz, o ator, às vezes, ele chega com tanta gana, com tanta vontade, que é ótimo ter esse vigor, essa fome, mas ele tem que perceber que a gente tem que estar aberto, que a gente tem que estar disponível, para Sim. não ficar encalhado dentro de si mesmo. Uhum. Porque o nervosismo, a ansiedade, todos nós teremos. Sim. Laura Cardoso, no primeiro estúdio que a gente foi fazer uma novela chamada Araguaia, ela super nervosa. Ela tinha 80 e tantos anos, 60 anos de carreira, e ela falou, Luciano, estou muito nervosa, olha minha mão como é que está molhada. Eu falei, Laura, olha a minha também. Olha que a gente juntou a mão, deu uma mexida na mão, um abraço, Caramba. um beijo, e foi. Humaniza, né? É isso. Humaniza o encontro, né? Humaniza e a gente sabe que a gente tem um propósito. Ali Uhum. nós temos um propósito, que é contar uma história. Sim. Contar a história, claro, não é a banalidade de contar uma história. É como contar essa história de uma maneira que ela seja tão intrigante, que ela seja tão com caminhos, com mil possibilidades que o autor coloca, que toda a equipe constrói, né? O cenógrafo ele dá um elemento que pode ser maravilhoso, o fotógrafo dá outro elemento que pode ser maravilhoso. Então, se a gente percebe isso, todos nós a gente cria juntos. Sim. A pior coisa para mim é um ator quando ele entra, você sente que o ator ele está entre aspas burro, porque ele entra assim, ó. Ele ensaiou tanto e ele está tão inseguro que, claro que ele, na insegurança dele, ele vira o quê? Arrogante. São coisas muito que transitam muito proximamente. A Sim. insegurança e a arrogância.
Sim. Então, estar para jogo é estar para jogo. E aí está Não- acessando uma energia que impede dessa disponibilidade, que é um termo que você usa muito. É algo assim? sim, Porque ele não está ex- conectado ali com as circunstâncias ali do momento, né? Com as circunstâncias dadas. Ele está conectado com alguma vibração que é dele, pessoal. E eu acho que aí ele não que, conecta. exatamente, que é interessante como um ponto de partida, mas não Uhum, como um fim. correto. O processo ele não é para um fim. O processo é vivo e o grande barato é você sentir através do estudo, através do preparo, através da dedicação, através dessa fome, através enfim, de tudo isso que a gente está falando, você sente quando a pessoa está ali e ela está para jogo. Sim, Ela não tá encalhada dentro dela mesma, ela não está carregando uma âncora sim. de suposta genialidade. Ela tá dentro. Uhum, E isso, cara, eu vou te dizer, eu encontro em atores jovens, atores mais maduros, e os mais experientes são as pessoas que têm mais esse tipo de postura. Que tudo sim. bem, a experiência, né? Se dirigir Fernanda, Laura, Paulo Tran, é um baita de um desafio, é uma baita de uma responsabilidade, mas entre aspas, é muito, é muito, é, entre aspas, eu ia falar fácil, mas a palavra não é fácil. É mais possível, É. porque eles não entram com babaquices, com bobagens, entendeu? Entra para jogo. Você teve esse encontro muito bonito com ele em Ilha do Furacão, né? Com o Paulo Altran. Foi, com o Paulo foi Eu tá ouvindo? veio para vocês ou você Eu voltou? tô te ouvindo. Tá tranquilo. Ah, tá. É porque deu uma travadinha você, mas já voltou. Já, né? Tá me ouvindo, né? Tô. Você tá. Hoje, quando eu te olhei assim, me lembrou muito o Paulo Altran com aquele cabelinho dele. Ah, é, meu cabelinho tá branquinho, ó. Tá Tá. muito legal. Ficou. E você teve uma experiência muito bacana com ele, né? No Ilha do Furacão. Sim, sim. Tem uma É, passagem que eu acho que teve numa uma das cenas que você gravou ali na igreja. Como que foi isso? assim, eu gravei muito com ele, com o Rodrigo Santoro, né? Assim, Uhum. era a clausura, Sim. e também fiz. Enfim, era o Wolf, o Maurício e eu. Uhum. E, e a gente estava em Tiradentes, na igreja, seria a igreja da Matriz, que é uma igreja linda, maravilhosa, barroca, linda. E, e a Glória escreveu uma cena que era assim: Padre Nelson se despede, porque ele, que era uma grande força política, né, dentro da comunidade católica, enfim, da, da cidade, ele fez muita besteira e acabou sendo deslocado para uma cidade menor. Uhum. E as cerimônias dele sempre eram lotadas, imagina, e a cidade inteira. Sim. E nessa cena que a Glória escreveu, ela falou: o Padre Nelson se despede da igreja. E eu falei: caramba, como é que vai ser isso? O que eu vou fazer? Né? Uhum. E aí eu cheguei, propus para o Paulo da gente fazer toda a entrada dele da sacristia ali para a nave principal, como se ele fosse celebrar a missa sozinho. Já era meio estranho, porque o padre nunca vem sozinho, né? Mas eu falei: você vem sozinho e tal, com toda aquela atitude de poder e tal, prepara, tal, nem olha direito para a audiência ali, né, e tal, para os fiéis. E quando você virar para começar a celebrar a missa, eu Uhum. abro o plano e mostro que você está celebrando para uma igreja vazia. E você celebra a missa para uma igreja vazia. A gente faz o tal descontínuo, né, que você dá uma passagem de tempo. Sim. E aí eu falei: Paulo, aí você vem já com a sua malinha pela uma igreja enorme, vem andando ali né, esqueci o nome agora, oh, meu Deus, não é nave, não, pela igreja. Sim.
até chegar na porta, e aí você fecha a porta e vai embora. Aí, tudo bem, Paulo, porque, né, não tinha, foi uma criação de direção em cima. Aí ele falou, não, maravilhoso, adorei, pô, ótimo, porque a gente consegue... Enfim, né? Exatamente o que é o poder dele, que ele escorregou pelas mãos e tal. E aí eu falei, Paulo, então eu vou... Isso verão em Tiradentes, dentro de uma igreja, com refletor, um calor, aquela loucura. Eu falei, Paulo, então, se me permite, eu vou aqui agora falar com o fotógrafo e tal. Falei, não, claro. Aí eu fui falar com o fotógrafo, enfim, com o assistente, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco eu só vejo o Paulo andando de um lado para o outro, assim, na minha frente, com a sua batina, que tinha uma batina e várias batinas, não era só uma batina, né? Tem aquela roupa toda Sim. característica de padre, e tinha um cara da produção com um ventilador, com o Paulo levantando assim a batina, e o cara seguindo ele para ventilar as partes, porque era uma loucura de calor que estava lá. E ele andando, e eu falei, caramba, o que está acontecendo com o Paulo? Eu comecei a ficar preocupado, né? Falei, caramba. Aí daqui a pouco ele fala assim, Luciano, posso falar com você? Eu falei, claro. Ai, porra, realmente eu adorei tudo, muito legal. Mas eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, claro, Paulo, imagina. Quando eu sair e fechar a porta, eu posso dar um beijo na porta? Caramba. Aí, quando ele deu o beijo na porta e ele se desfez em emoção, aí aquela coisa, se eu fizesse o que eu fizesse, eu botasse ele beijando a porta, a cena já estava feita, entendeu? Perfeito. Então, é essa troca. Isso Sim. é o maravilhoso. E não foi por disputa de vaidade, não foi por minha ideia, o ator. Não, é uma conjugação. O grande barato é comungar, sem de novo o caráter messiânico, mas é criar junto. Essa generosidade, né? Generosidade, né? Para escuta, né? Exatamente, escuta. Escuta para mim é a coisa mais importante que existe, sabia? Bonito, é. Mesmo considerando, né, Luciano, você pontua isso de alguma forma, chamando essa televisão ou cinema, colocando isso como uma indústria, né? Existe uma forma de se adequar a essa indústria para que um trabalho, tanto do diretor como do ator, da atriz, tenha mais qualidade? Como que você pensa isso? Como que você coloca isso para esses atores, para os novos atores, né? Porque a gente está falando de Paulo Altran, que, aliás, é um convite aí para quem não sabe quem é, né? Você citou aqui o Antônio Abujanra no início, que, afinal, você foi Vejam. assistente, que, para mim, assim, tem aquele programa Provocações, né? Que tem Da muitas TV gravações, Cultura. incluso um bate-papo legal com a Laura Cardoso, que você também citou. Então, como que é isso, assim, entendendo que esse universo é uma indústria, né? A TV, o cinema, como Pode falar. isso? Eu queria que você falasse um pouco disso, sendo como que você se adequa, né, a isso para ter qualidade também esses encontros que acontecem. Porque ali você está falando de um encontro, seu Paulo Altrão, um encontro, seu Fernanda Montenegro, né? Mas aí tem esse encontro desse ator jovem também com o Luciano Sabino, tem esse encontro desse ator jovem com outros diretores e com outras pessoas dentro desse universo, dessa indústria, né, cada vez mais ampliada aí de outras formas. Queria que você falasse um pouco disso, Claro. da qualidade do encontro e como gerar isso, sabe? Rick, assim, o processo, a preparação, a busca, né, os instrumentos para ter essa busca, eu acredito firmemente que são indispensáveis, né? Não é a coisa de chegar e baixou o santo e faz. Eu não acredito muito nisso. Então, essa dedicação, né, vamos falando mais objetivamente para os jovens e tal, essa é a busca que é incessante. O grande barato é você ter 1 ano, 10, 20, 30, 50, 70 anos de trabalho e você perceber que o que vale é o processo, o que vale é essa busca, essa disponibilidade
para esse jogo. Mas aí você fala assim, tá, mas no teatro eu tenho mais tempo para pesquisar, eu tenho leitura de mesa, eu tenho... Sim, só que a televisão, principalmente, a partir já dos anos 2000, ela percebeu o quanto que era importante você fazer um trabalho de preparação, de pesquisa, de construção. Seja a construção para você destruir essa construção, reconstruir, é um processo que o teatro tem, né? Muito. Sim. Então, a gente já está incorporado na mecânica. Cada um, claro, à sua maneira. Não existe uma forma absoluta. Os processos são múltiplos. Eu, particularmente, acredito muito nisso. Sim. E eu acredito também em a capacidade que nós, artistas, temos, claro que cada um com o seu tempo, com a sua história e tal, de estar preparado para tudo. E isso é Hamlet, né? Estar preparado é tudo. Então, estar preparado significa que quando a gente vai pesquisar, quando a gente vai ensaiar, quando a gente vai, seja para no que seria um workshop preparatório ou na própria realização das cenas, esse estar preparado significa que a gente, através, claro, de hora de voo, de estudo, de dedicação, a gente é capaz de acreditar que nós, cada um de nós, temos essa real capacidade de acreditar nas nossas escolhas, na nossa intuição. Repito, para chegar a esse ponto tem que se dedicar, tem que estudar, enfim, não é baixar santo. Mas esse tipo de atitude, eu acho que ela permite que o próprio processo, que às vezes pode parecer veloz demais, mas a gente tem uma busca interna que sai da banalização, que sai da cronificação, que sai do horizontal. A gente precisa organicamente mergulhar. Eu até faço uma imagem aqui ilustrativa. É como se o melodrama, ou enfim, a comédia, ou o que for, é uma partitura musical. E vamos imaginar que é como se fosse uma linha, que tem momentos mais altos, momentos mais baixos, né? Na dramaturgia, seja da história, seja de uma cena. Ela tem movimentos, né? Ok. Que tal a gente pegar esse gráfico, esses movimentos, e fazer movimentos cortantes, que eu chamo de o encontro da dramaturgia com a tragédia. A tragédia, ela vem rasgando, ela cria uma fratura, ela cria uma busca, que isso pode parecer complicado o que eu estou falando, mas a tradução disso é: vamos pesquisar, vamos aprofundar, vamos sair do banal, vamos sair do singular, vamos tentar multiplicar. E para isso precisa coragem, para isso precisa estar preparado, para isso precisa suar a camisa. Então, fala. A disponibilidade que você tanto usa, né? Isso tem que ter disponibilidade para isso também. Total, né? total. A responsabilidade não é só, né? Às vezes tem esse lugar da responsabilidade do diretor ou da produção, mas onde que está a responsabilidade aí também desse ator criador, né? Investigador? Isso também está dentro disso que você chama de disponibilidade? Como que é? Total, é isso aí. Porque essa disponibilidade faz com que a gente não se acomode. Eu não quero ficar pegando só exemplos de grandes atores, mas não tem como não falar, porque foi o que a gente ficou falando um tempão no processo de Dona do Pedaço. Eu e Fernando, a gente conversando, e teve um programa maravilhoso, o Globo Repórter, dos 90 anos dela e tal, e a gente conversava, e ela falava assim: Luciano, você me entende, eu sei que você me entende, você é de teatro, que nem eu. Não que precise ser de teatro, não necessariamente ser profundo
tem que fazer teatro, não é isso. Sim. Mas é porque tem também esse entendimento da profundidade. E ela falava assim, e a história do Valci, a gente falando que a história era maravilhosa e tal, e a gente falava assim, não devemos banalizar essa história, que era uma história de duas famílias que se matavam. Olha que Sim. loucura. Então, para você banalizar isso, pode ser um pulo. Como é que a É. gente aprofunda sem criar a atitude da tragédia, ser ou não ser? Não é isso, não é atitude. É orgânico, é real. É. Exato. E esse é o desafio. Como é que a gente mergulha? Como é que a gente... Claro, não, é um processo. Eu vou falar muito para todos vocês que farão o workshop. Errem. Eu sou o primeiro a errar, porque o erro é que faz a gente construir caminhos. Porque se a gente achar que só... Peraí que está caindo um negócio aqui. Tá. Se a gente achar que só... Ó, tá vendo o erro? Olha o erro. Esse é um erro. E eu incorporei o erro. Acertei a Isso. câmera e continua. Eu não me Exato. interrompi. Eu, Exato. eu, eu como é que fala? Eu incorporei o erro. Perfeito. Ó, você tem um termo que você usa, que é a metáfora do vulcão. Eu estou chamando de metáfora, tá bom? Eu não sei exatamente, mas eu adotei como uma metáfora isso e faço um bom uso dessa metáfora. E hoje eu acho que você falou de outras formas disso e eu queria que você comentasse o que que você sobre isso, porque tem muita gente mandando mensagem aqui e sempre repetindo, vulcão, sejamos vulcão, e tem muita mensagem. Eu queria que você pontuasse um pouco o que eu chamo de metáfora do vulcão, que você me falasse um pouco que lugar é esse de vulcão que você provoca, o que é essa implosão, né? O que é isso? Isso. O que é isso na sua relação com os atores? Nos conte. Vamos lá. Eu não sei quando que aconteceu isso na minha vida. Acho que foram, sei lá, uns 15 anos atrás, pode ser, ou 20 anos. Eu comecei a ter um fascínio pelos vulcões, imageticamente, né? E eu falava, caramba, que loucura que é um vulcão, né? Primeiro que é lindo, você vê um vulcão explodindo, aquela lava noturna, lambendo tudo, imageticamente é muito forte e muito lindo. Ok. Claro que ele pode trazer tragédias gigantes, Pompeia e por aí vai. Uhum. E aí eu comecei a falar, que é esse vulcão? De onde que vem tanta força? O vulcão ele está lá, uma montanha aparentemente inativa, e tem alguns até que estão inativos, mas de repente ele começa a sair uma fumaça, começa a sair uma fagulha, começa a explodir, e essa força ela vem do centro da Terra. E aí, metaforicamente, para mim, todos nós, seres humanos e principalmente artistas, sem pretensão nenhuma, nós temos a possibilidade de aprofundar, se assim nós o desejar. Desejarmos. Então, essa profundidade está, inclusive, dentro dessa coisa que eu te falei do melodrama, desse movimento, que entra uma fratura trágica. Então, essa conexão que vem do centro da Terra, que explode ou não explode, é uma força que eu chamo vulcânica para as atrizes e para os atores. Porque se a gente acreditando que organicamente podemos ter essa força, sem esforço, o vulcão não faz esforço. O vulcão simplesmente acontece. Ou ele explode, ou ele implode. A força já é o vulcão. E não tem uma pessoa lá fazendo força para a lava sair. Ele está borbulhante. Então, essa alta temperatura é o que eu gosto de trabalhar com os atores. Aí você pode falar assim, mas o estilo daquele ator ele já tem uma alta temperatura. Ok. Então, eu vou trabalhar o oposto da alta temperatura com ele.
Mas o Sim. personagem pede uma alta temperatura. Então, aí a gente começa a criar caminhos em que eu pego um personagem que tem uma alta temperatura com um ator que não tem uma alta temperatura e vamos criar alguma coisa que seja de uma temperatura própria. Perfeito. Então, isso é infindável, cara. É. E claro, e tem, né? Eu tenho técnicas e ferramentas que eu vou trabalhando com os atores em cima desse objetivo, desse processo. Sim. Excelente. Que bonito isso. É muito... Tem uma E beleza aí, cara, a nisso, gente é né? resistente com isso, porra. A gente Né? tem que, sabe, o vulcão, ele não morreu, tá lá. Parece um medo de acessar essa potência, né? Essa coisa Sim, bonita que é essa vibração que cada um tem, né? sim. É porque às vezes se dedica a uma outra coisa. Você falou disso no set, do ator que, né, que transforma, ao invés de transformar essa energia nessa pulsão, que você está chamando dessa implosão, e fazer uso dela para o trabalho, dependendo do jeito que você está ali na presença, você chamou de arrogância, né? Às vezes transforma aquilo numa arrogância. Acessa lugares que não é o lugar dessa implosão, acessa lugares que não são úteis para o trabalho ali. É algo assim? É assim, quando eu falei da arrogância, é assim, porque se o ator ele é obtuso, Tá. ou seja, se ele acha que ele é o maior gênio da dramaturgia moderna, a gente sabe que não é bem assim, né? Mas, enfim, se ele acha isso, ai, meu Deus, vai dar trabalho, porque eu vou ter que quebrar essa atitude para Tá. buscar algo que esteja de acordo com a dramaturgia do personagem, da história, etc. Muito bem, Uhum. mas ok. Se essa suposta autoconfiança ela é tão obtusa, ela é tão fechada dentro dela mesma, ela pode gerar uma arrogância. Claro, Sim. porque se você fala assim, não é nada disso que eu pensei, ou um outro ator contracenando com essa pessoa joga outra coisa, perdeu o chão. Sim. Então, esse duelo entre ser instrumentado, acreditar nos seus critérios, o grande barato é para você botar isso para jogo. Claro. Né? E Sim. aí, quando eu falo do vulcão, a questão é que todos nós, eu acredito, sem exceção, Rick, todos nós somos vulcânicos. Isso quase virou quase como é que fala isso? É uma crença minha. Uhum. Porque a vida, cara, sem filosofia babaca, mas a vida é um ato de amor tão maravilhoso que se a gente acredita que a gente tem essa força, Uhum. a gente, com resistência e com outras coisas também, a gente supera de uma maneira, às vezes, surpreendente aquilo que a gente achava que não ia conseguir superar. Uhum. Porque não tem fórmula. O que tem Sim. é o processo. Muito bem. Então, dentro desse processo, essa busca, ela passa pelo reconhecimento, pela potencialização de cada um, de cada uma. E eu Uhum. acredito nisso. Eu acredito que essa pulsão de vida que você chama é uma pulsão vulcânica, em que ela Uhum. pode explodir, ou seja, ir para o céu, ou ela pode implodir, não ir. Só que a força, ela é a mesma. Sim. Não é porque explodiu que é mais bonita. Porque o que interessa é o que está dentro, Claro. não o que está fora. Porque, às Excelente. vezes, por exemplo, eu vou fazer um exemplo prático disso. Aí você pega uma atriz, que tem várias, ou atores, que choram, assim, que você fala, então você agora sofre. As pessoas choram, choram. Aí fica aquela coisa toda melequenta, você fala, não, nada disso. Eu não quero nenhuma lágrima. Eu quero Perfeito. essa emoção sem lágrima. E aí? Uhum. Isso é um ato de implodir, Claro. por exemplo. Você tem um exemplo de um trabalho, eu acho que você dirigiu, olha, não sei se estou certo disso, a Débora Seco, eu acho numa cena que ela fazia
A Senhora do Destino? Tem alguma Não, não, história foi assim? a Carol Dickman, Caroline. Ah, Carol Dickman. Talvez que represente um pouco isso, quando você tem uma história assim, não tem? Tem. Você acha que é relevante? Que dá para. Basicamente, eu posso dizer que tem um paralelo pelo processo. Tá. O grande desafio, gente, é a gente se predispor a estar em jogo e estar em processo. No processo da Senhora do Destino, da Carol, ela, que era maravilhosamente bem escrito pelo Agnaldo e a turma, era uma trajetória de uma retirante nordestina que vinha para o Rio, explodia a ditadura, 31 de março de 64, ela com 4 crianças pequenas, uma de colo, vinha se encontrar com o irmão, quando chega na rodoviária, explode a Revolução, ela se perde do irmão e, ao longo de 48 horas, ela simplesmente perde todos os seus filhos. Eles não existem mais na vida dessa pessoa. Até o momento em que ela, sabiamente escrito no melodrama, ela, ao momento que ela vai ser, inclusive, assassinada pelo DOPS, o DOPS, que o Jonas Bloch fez maravilhosamente bem, vai num terreno baldio e fala, não vai morrer nada, deixa essa mulher aí. E tal. Aí chega um ônibus e está lá o Luiz Carlos Vasconcelos, o irmão da Carol, e aquele encontro lindo, maravilhoso. Muito bem. Essa é a trajetória. Sim. E imagina, foram 3 capítulos. Então, foi um processo bastante intenso, bastante contínuo, em que a gente não grava em cronologia, não é cronológico. A gente grava, né, enfim, de acordo com as possibilidades e tal. Então, no meio desse processo, desses 3 capítulos, a gente ia fazer essa cena, que era o reencontro da Carol, que era a Maria do Carmo, para ser assassinada e tal. Ela, 48 horas de perda total. Quando a gente chegou para gravar, que era no subúrbio aqui do Rio, na Baixada Fluminense, e eu falei para o assistente, eu quero 3 figurantes gigantes. Carol é pequenininha, eu quero ela batendo no ombro dos caras, né? Imageticamente a gente cria o que vai acontecer com essa pessoa, esse personagem. Quando a gente foi ensaiar, logo cedo, a Carol, que é uma atriz que eu acho maravilhosa e que estava exuberante nesse momento, foi um grande personagem que ela fez. Deixa eu acertar aqui. Ela começou a chorar. Chorar. Eu falei, parou. Carol, você está 48 horas que você... De repente, você não foi ao banheiro ainda. Você pouco comeu, pouco bebeu, perdeu 4 filhos, você já chorou tudo que você tinha que chorar. Perfeito. Você não tem esse vigor mais. Você tem o vazio. O vazio, se a gente for até em física quântica, o vazio ele é preenchido. O vazio não é o nada. Assim. Não, o vazio é uma coisa que tem um volume, mas ele não transborda. E eu falei, então, por favor, Carol, você vai ficar 15 minutos aí andando de carro chorando. Vai chorando. Quando você chegar mais vazia, a gente roda, a gente grava. É evidente que ela chorou um pouco porque podia chorar. E era lindo. O que ela chorou era o suficiente. Sim. Então, essa consciência do processo, os atores e as atrizes precisam e podem ter. Claro, o diretor, a função do diretor é essa, mas é interessante vocês perceberem dentro de uma trajetória que a gente faz, né, seja de um produto audiovisual, série, filme, websérie ou o que for, tem a tal da continuidade, tem a continuidade de trajetória.
não é a continuidade só da roupa, é a continuidade emocional, é o que acontece. Certo. É verdade. E isso é exatamente isso. A força dela era implosiva, não era explosiva. Fantástico. É, porque eu consegui, conforme você foi falando um pouco dessa metáfora do vulcão, né? Eu lembrei dessa cena. Excelente. Ó, Né? nós estamos chegando aqui, temos 9 minutos ainda de conversa, que está muito Opa! bacana, mas eu quero já aproveitar e te dizer que é tão bacana te ouvir, tão bom falar, né? Saber das suas histórias. Eu acho que é tão rico, engrandece demais a gente. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui está aproveitando demais desse bate-papo, né? E só para Obrigado. reforçar que você vai estar aqui daqui a pouco, né? Vai estar aqui em Daqui BH, dia dia, 24, lembrando, né? 24, lembrando, 25, 26 e 26, 27. 27 Isso, isso, de vai estar aqui em janeiro. BH. E vamos convidar esse povo todo para vir, né? Não, quer dizer, o povo todo não vai dar, mas vai ser um encontro bem especial, viu, Luciano? Eu estou Ah, super animado aí. Acho que vai ser muito bacana te ouvir presencialmente, sabe? E poder ah. presentear essa turma também com essa fala. Para mim é um prazer, porque eu adoro o que eu faço. Então, é esse vigor, esse amor que eu tenho pela pelo nosso ofício é, é muito grande. Então, fica o convite, quem puder, será um prazer. Estaremos todos protocolados, máscara, álcool, distanciamento. Eu não Sim, peguei Covid e não vou pegar. sim. Farei tudo para não pegar. Uhum. Quero não pegar, mas temos que nos cuidar para não pegar. Né? Correto. Vamos nos cuidar, vamos proteger todo mundo que estiver acessando, né, o espaço cênico lá também, nos dias. Sim. E certamente a gente vai estar jogando tanto de energia boa e não vai ter nada. Ah, é uma É. rede de proteção. Exato. Além da proteção, né, que nós estamos também Sim, buscando, que é a vacina, sim. todos os alunos Eu já tomei vacinados. 3. Eu também. Então, assim, é isso. Estou super animado, assim, para te receber, tá bom? A gente está finalizando aqui. Eu acho que foi um bate-papo bom demais. Te agradeço aí a disponibilidade para conversar esse pouquinho, uma semana, né, que antecede aí nosso encontro. Sim, E tô te esperando aqui para a gente tomar um café, comer um pão de queijo ali perto maravilha. da Praça da Opa! Mas Liberdade. muito. Quero muito fazer todos esses, Né? voltar às minhas reminiscências, voltar à minha infância. Perfeito. Vamos lá visitar lá a Vai região ser lá onde maravilhoso. seus pais moraram, né? Que é ali perto, né? Da praça. Tem o Exatamente. apartamento, tem o prédio ali ainda. É, É, vai ser muito bacana. Poxa vida. É um, a vida nos proporciona isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar, né, da melhor maneira possível e pensando sempre com muita. Aí sou eu, né? Eu tenho muita gratidão por tudo. Não posso reclamar de nada. Tá tudo maravilhoso, porque a resistência faz com que a gente lute, né? A vida já deu várias rasteiras e vamos nessa. E é assim, não é diferente. É isso, a gente tem que acreditar, deve sim, acreditar, porque vai passar e a vai. gente vai superar tudo isso. Vai sim, vai sim. Nós vamos superar e é muito bom, né? Outro dia eu te respondi dizendo que é muito bom ter a arte como combustível. E que bom Sim, que a gente tem e que bom que a gente pode, de alguma forma, contribuir, né? Com as pessoas aí. verdade, verdade, Você, né? verdade. Contribuindo aí com sua arte, com sua fala, com seu pensamento. Então, isso tudo certamente é o que eu chamo de pulsão de vida e vai estar impulsionando aí muita gente a acessar esse vulcão desconhecido Vambora, ou não acessado, né? vambora. Ou não permitido. Vamos Vamos lá. descobrir esses vulcões, as atrizes e os atores vulcânicos. De BH, né? Isso aí. E que você também é nosso mineiro carioca, que é o nome que eu tô te dando, assim, tá bom? Sou eu, sou Ó, eu. obrigado pela conversa, tá bom? Valeu. O prazer foi Muito todo meu. bem-vindo. Se cuidem,
Se cuidem, vai passar. Vai. E vamos lá, vamos junto. Vai passar, galera. Acreditem, vai passar. Vai sim. E tamo junto. Daqui a pouco a gente se encontra, então. Tá Tá bom? bom. Um grande Valeu. abraço. E Valeu, obrigado você a todo também. mundo aí que Tchau. esteve junto aí com a gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.